Costela que o Senhor tomara ao homem transformou numa mulher e lhe trouxe. Se tem uma mulher perto de você, fala assim, você é uma costela. Isso, costelinha de Jesus. Transformou isso. E disse o Senhor, afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua esposa, tornando os dois uma só. Ora, um ao outro homem e a sua mulher estava nu e não se envergonhava. Pai, nós te agradecemos e oramos para que o espírito de sabedoria, de revelação na tua palavra seja liberado neste lugar, sobre as nossas vidas nessa hora. Oramos para que aquilo que está no teu coração seja transferido ao nosso coração. E o que está na tua mente transferido para a nossa mente. Fique livre, Senhor, aqui nessa noite para fazer aquilo que está designado pelo Senhor. Nós queremos simplesmente cumprir as tuas ordens, a tua direção. Faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que o casamento é algo de Deus, propósito de Deus, direção de Deus, formação de Deus. Não é bom que o homem viva só. A gente sabe disso. Então o propósito de Deus é uma família. O propósito de Deus é estarmos vivendo em família. Construindo uma família, crescendo na convivência com o seu cônjuge, posteriormente com os seus filhos, formando ali a célula mais importante de uma sociedade, que é a família. E como tudo que é um propósito de Deus, existe uma oposição muito grande, e a gente sabe disso. Satanás trabalha muito, mas ele trabalha muito pesado, para atrapalhar, travar, impedir esse plano de Deus, que é o plano da família. Por isso que Deus falou assim, não é bom que o homem viva só. Não é bom que você fique só. Olha para o seu irmão, fale, não é bom que você fique só. Fala assim, você sozinho não dá muita coisa boa. Você tem que ter alguém para vigiar aí. É ou não é? É. Então não é bom que você viva só, há um propósito de Deus na formação da família. E a gente vai vendo esse propósito de Deus ao longo da história, né? Vários momentos da história em que existiu uma valorização da família, existiu uma perversão no sentido dos padrões de família, e a gente sabe disso. Chegando no tempo atual, não quero falar de história aqui porque a gente não dá tempo, mas chegando no tempo atual, a gente consegue ver que da nossa geração para cá, a nossa, não é uma de Pedro, a nossa, né, que somos mais novos, a gente vê de uns tempos para cá um ataque muito mais agressivo em relação à família. Isso foi gerando uma mentalidade, que é o que Satanás quer estabelecer, uma mentalidade Sodoma e Gomorra, em que as pessoas têm uma vida pervertida sexualmente. Se você tem uma vida pervertida sexualmente, você não vai formar uma família. Você vai ter filhos que não vão estar dentro do modelo que Deus estabeleceu. E isso vai gerar filhos complicados, porque a gente sabe que a estrutura familiar, ela é muito importante para a formação da estabilidade emocional, do equilíbrio, do direcionamento, do cuidado. E a gente vai vendo ao longo da história essa quebra dos valores cristãos, porque foi Deus que estabeleceu a família, gerando descendências de gerações em gerações de pessoas completamente cada vez mais se afastando dos princípios familiares. Consequência de tudo isso é pessoas que se envolvem com outras pessoas e que terminam um relacionamento e que envolve com outra para tapar o buraco daquele outro relacionamento e que envolve com outro para tapar o buraco do outro relacionamento, e que aí chega no momento em que a pessoa está tão decepcionada, tão triste, tão infeliz, que ela aí chuta o pau da barraca e fala assim, eu não quero mais casar, não quero mais família, eu quero ser feliz, pular carnaval, ir atrás do trio elétrico, e o resto a gente resolve depois. Porque muitas vezes vem uma sucessão de fracassos, uma sucessão de relacionamentos frustrados,
uma sucessão de pessoas que passaram pela sua vida e que você que tinha tudo para dar certo, mas não deu. E que outras que não tinha nem como dar certo e você tentou e também não deu. E outros que casaram movidos por um sentimento de rejeição, de medo, movidos por um sentimento que não era de amor e que agora estão debaixo de um problema muito grande dentro de um relacionamento porque não tem amor. E o que sustenta duas pessoas tão diferentes convivendo juntas o tempo todo é só o sentimento. Se for o dinheiro, na hora que o dinheiro acabar, acabou tudo. Se for a beleza, na hora que a beleza acabar, acabou tudo. É ou não é? Então, o que sustenta um relacionamento é justamente isso. E a nossa geração foi uma geração que vem desse processo de desorganização das famílias. E muitos de nós, pelo menos a maioria que está aqui sentada e a maioria que me assiste aqui pela internet, tiveram vários parceiros sexuais, né? Vários, poucas pessoas que a gente conhece aqui, que foi aquela pessoa que cresceu, casou e conviveu normal, como outras gerações passadas. A geração que nós observamos e viemos dela, e as gerações que estão vindo aqui para frente, é fruto de uma mentalidade liberal, fruto de uma mentalidade em que os valores de um relacionamento, eles não são levados em conta. E como nós crescemos nesse meio, o produto desse meio são sucessivos parceiros sexuais, sucessivas experiências sexuais das mais esdrúxulas possíveis, as mais pervertidas possíveis, as mais que gerou justamente isso, fruto de uma geração de pessoas que caminham para um retrato bíblico, que nós sabemos que é o retrato do fim dos tempos, que é a geração de Sodoma e Gomorra. A geração de Sodoma e Gomorra era uma geração tão pervertida que eles não podiam ver um homem entrando na cidade, que eles queriam ter relação sexual. Você vai ler no livro de Gênesis que os anjos entraram na cidade. Quando os anjos entraram para avisar Ló, eles cercaram a casa de Ló e falaram: nos dá esses homens aí, que a gente quer ter relação sexual com eles. Então você imagine uma cidade, várias cidades, nós vamos colocar assim, em que existiam camas nas praças, onde as pessoas tinham relações sexuais ao ar livre. Você chegava numa praça e estava ali ao ar livre. Esse é o que o diabo quer fazer no meio da gente. Pessoas se envolvendo com outras, e cada vez mais se pervertendo sexualmente, e cada vez mais essa perversão sexual, não só ficando numa fase adulta, mas também acessando a mente das crianças. E o que a gente vê daqui para frente é um retrato assim muito complicado, de legalizações de pedofilia, de legalizações de casamento de pais com os filhos, de legalizações de sexo com animais. Então a gente vê que tudo caminha para um caos, e que esse caos, por mais que seja chocante para todos nós, não deixa de ser uma coisa que já foi dita pela Bíblia, porque nos últimos dias a gente vê várias características nos últimos dias. E uma das características é justamente essa questão de uma perversão sexual muito grande, de uma desvalorização da família e, consequentemente, a derrocada de uma sociedade. Uma sociedade que não tem família, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. O que vai gerar o produto disso é uma distorção completa de distanciamento de Deus. Então, o ataque às crianças, o ataque à família tem um objetivo de esfacelar uma sociedade inteira para que essa sociedade não tenha relacionamento com Deus. Então, você vive pervertidamente, sexualmente. A tendência natural é as pessoas se esfriarem, não querer saber de Deus e querer os seus desejos. Querer ser o sexo ser o seu próprio Deus. Ela ser o próprio Deus da vida dela. Então ela nunca vai conseguir ficar com ninguém, porque os seus desejos pessoais estão acima de qualquer coisa. O seu egoísmo, a sua idolatria pessoal, né? E aí, em decorrência de uma perversão sexual muito grande, a gente vê vários traumas, várias síndromes, comportamentos infantilizados, várias pessoas egocêntricas, pessoas que desenvolvem síndromes das mais variadas possíveis na sua cabeça. Elas não conseguem ter a sua identidade, ou melhor, a identidade de Cristo nelas, porque elas estão indo por um caminho onde o objetivo do diabo é justamente destruir a sua identidade, porque quem não tem identidade não tem propósito, e quem não tem identidade não se relaciona com Deus, porque o que a Bíblia quer gerar
gerar em mim é a identidade de filho, para que eu possa me relacionar com Deus como pai e que Ele revele o meu propósito, porque pai direciona, pai dá o caminho, pai dá a direção. Estão comigo? Digo amém. Nesse contexto em que todos nós ou participamos dele, ou assistimos a essa situação toda de muitos anos para cá, a gente vê pessoas se envolvendo com muitas outras pessoas, muitas outras pessoas. E esses envolvimentos dos relacionamentos sexuais que nós tivemos antes da nossa conversão e depois da nossa conversão, porque são duas situações diferentes, antes da sua conversão, você era uma criatura. Depois que você se converteu, você passou a ser filho, diga amém. Filho passa a ser templo do Espírito Santo, diga amém. Relações sexuais antes da sua conversão tem um significado. Relação sexual depois da sua conversão tem outro peso e outro significado. Quando você já é convertido, profanação do santuário e contaminação do sacerdócio, que são dois princípios básicos para a gente estudar em um outro momento de uma ministração do que isso quer dizer. O que eu quero dar ênfase aqui é que os vários relacionamentos sexuais que a maioria de nós tivemos, foi-se selado ali, através do envolvimento que nós tivemos, pactos, alianças, acordos. Esses pactos espirituais, eles sempre vão ser selados com palavras, porque palavra tem poder. Amém ou não amém? Fala comigo, palavra tem poder. Palavra cria. Palavra separa. Palavra conecta pessoas. Então existe um nível de pacto espiritual que é feito através de palavra. Então teve pessoas que passaram na sua vida, que você deu a sua palavra para elas, de que ia casar, de que ia fazer, de que ia acontecer, de que ia dar tudo certo, que vocês iam ser felizes para sempre. Mas você não era verdadeiro naquelas palavras. Você enlaçou uma pessoa com palavras de promessas, e eu estou falando tanto para homens quanto para mulheres, e você ali criou uma aliança com aquela pessoa, pelas palavras que você liberou sobre a vida daquela pessoa. E muitos de nós ainda estamos presos nas palavras que nós empenhamos no mundo espiritual. E isso se torna muito mais grave se você já era convertido ainda, ou se você já era convertido. Uma realidade sempre é antes de você ter o Espírito Santo dentro de você. E outra realidade sempre vai ser depois. São duas condições espirituais totalmente diferentes. Vocês estão entendendo? Diga amém. Totalmente diferente. Ou seja, o peso do pecado antes é diferente do peso do pecado depois. As consequências, tudo é diferente. Mas você empenhou palavras ou pessoas deram palavras para você, te prometeu casar com você, prometeu fazer isso, prometeu fazer aquilo outro. Eu conheço pessoas que até hoje elas não estão bem resolvidas na área sentimental, porque elas não conseguiram perdoar uma pessoa que em 1930 fez uma promessa para ela ou para ele: eu vou casar com você. Essa pessoa não conseguiu perdoar, essa pessoa não conseguiu se desligar, essa pessoa não conseguiu se desvincular. Até hoje é uma pessoa mal resolvida por causa disso. Porque quem está preso no passado nunca vai conseguir entrar no... Olha para o seu irmão, diga isso para ele. Quem está preso no passado quem faz uma promessa, posso usar esse termo, quem dá a sua palavra, prometendo alguma coisa, esquece, é ou não é? Quem recebe a palavra, não esquece. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Por quê? Porque aquilo machucou, aquilo feriu. Então, existem pessoas que me assistem, que estão aqui sentadas, que você tem uma pendência na sua vida por alguém que deu a palavra, criou uma expectativa, criou em você um sonho, criou em você, na sua mente, algo relacionado que você ia casar, que você ia formar uma família, que você ia ser feliz. E aquilo foi uma coisa muito pesada. Para outra pessoa podia não ser, mas para você foi muito pesado, porque você criou uma expectativa, você sonhou, você fez planos, você fez projetos, você comprou até coisas, você sonhou com a sua casa, você fez isso, você fez aquilo. Aquilo criou
uma grande expectativa dentro do seu coração, que depois foi como se nada tivesse acontecido. Você tem uma mágoa no seu coração até hoje, não perdoou aquela pessoa, e você está com uma pendência no mundo espiritual. E se esse relacionamento foi um relacionamento onde existia muita relação sexual, toda relação sexual tem sangue. E sangue é a moeda do mundo espiritual. Então, sangue selam-se pactos. Por isso que as doenças sexualmente transmissíveis são transmitidas nas relações sexuais, por causa do sangue. Aí uma vez uma pessoa bem espertinha da Silva, já conhece a espertinha da Silva? Pergunta ao seu irmão. Pergunta aí, seu irmão, você conhece aquela pessoa espertinha da Silva, Sauro? Falou assim, rapaz, então eu vou usar camisinha que não tem sangue. Falei, não, animal de estimação. Tinha intimidade para falar isso. Ô, animal de estimação. O sangue é no mundo espiritual, não é no mundo natural, não. Vai estudar. E vai dar nó lá na Praça 7. Porque aqui você não dá, não. Você não conhece o mundo espiritual. Você mal conhece o mundo natural. Você conhece daquilo ali que você trabalha. Vai lá, vai resolver aquele trem que você trabalha, que ali até que você conhece um pouquinho. Mas para cá você não conhece nada, fica quietinho no seu lugar. O sangue fala, o sangue clama, o sangue emite algo no mundo espiritual. Sangue. Relações sexuais, onde o sangue é apresentado, há um requerimento espiritual. Então, várias pessoas que você se relacionou sexualmente com elas, você fez um pacto espiritual com essa pessoa. Esse pacto espiritual, ele se dá em duas dimensões. Fala comigo, dimensão natural, dimensão espiritual. Palavras, sangue, promessas, comemorações, selam os pactos. Quando você estava lá fazendo promessas, levou a pessoa para jantar, né? Porque sempre tem que ter um jantar. Tem ou não tem? Sela, pacto. Que isso quer dizer o quê? Memoriais. Fala comigo, memoriais. Então você prometeu, você levantou memoriais e você teve relações sexuais que você selou pactos. Pronto. Você selou uma aliança com a pessoa. Irmãos, a palavra, eu vou falar um dia para vocês a palavra, o hálito que sai, o sopro que sai da sua boca é uma coisa muito, muito séria no mundo espiritual. Por isso que, eu não vou falar isso, depois eu falo, deixa uma hora mais. A palavra, o hálito que sai da sua boca, o hálito, não é o hálito, entendeu? Daqui de dentro. Ele tem um fundamento espiritual muito importante. No mundo espiritual, não é uma coisa tão simples assim. Então, muitas pessoas que passaram pela sua vida, você pactuou com elas. Você fez acordos, contratos e alianças com essas pessoas, e essas pessoas fizeram com você. E essa influência desse pacto se dá em duas dimensões, dimensões naturais. Quando eu falo da dimensão natural, eu estou falando de mente, emoções e corpo físico. Fala comigo, mente, emoções, corpo físico. Quando você ainda está se relacionando com essa pessoa, você ainda tem a interferência direta do corpo físico. Mas digamos que você não está relacionando com essa pessoa, tem uma pendência no mundo espiritual, e no aspecto natural você avalia duas coisas. Primeira coisa, mente e emoções. Fala comigo, mente e emoções. Fala comigo, pensamentos. Eu conheço muitas pessoas que não estão mais com aquelas pessoas do passado, mas que elas ainda lembram delas. Você não consegue esquecer. Você está convivendo com outra pessoa, ou você está só. Mas volta e meia, o fantasma Gasparzinho chega lá na porta dos seus ouvidos. É ou não é? Quem está entendendo, diga amém. Fala comigo, pensamentos geram sentimentos. Toda relação que você teve no passado, eu estou falando de relação, todo envolvimento que você teve no passado, que não ficou bem resolvido, é porque você ainda pensa nessa pessoa e você, com certeza, ainda sente alguma coisa por essa pessoa. Ah, mas eu só sinto um desejo sexual, eu só lembro de vez em quando. Você ainda está preso a essa pessoa. Toda pessoa que você ainda lembra dela do seu passado, você ainda está preso a essa pessoa.
Quer ver? Briga com o marido, lembra daquele de 1930, você ainda está preso essa pessoa. Briga com a esposa, lembra daquela de 1940, você ainda está preso nessa pessoa. Está sozinho, mas o tempo todo, volta e meia, você lembra dessa pessoa. Irmão, não é lembrar numa coisa assim normal, você passou na rua, a gente vinha muito aqui, não é isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha para o seu irmão e fala, seu caso é grave. Ainda tem algo nessa dimensão que te liga a essa pessoa. E isso é uma coisa que precisa ser resolvida, por quê? Porque se você não está bem resolvido aqui, e nos sentimentos aqui, você vai carregar isso para dentro do casamento. E dentro do casamento, volta e meia, o pau vai quebrar. Vai ou não vai? Na hora você fala, se eu soubesse eu tinha casado com outro. Eu deveria ter casado com aquela outra. Eu errei na minha escolha. Estão entendendo? Diga amém. Aquilo, dentro de uma dimensão de pensamentos, é uma grande porta de manipulação demoníaca sobre a mente das pessoas. É por isso que pessoas que querem casar e querem se resolver, que querem resolver a sua vida sentimental, elas precisam ser bem resolvidas com o passado. Isso é em tudo, irmãos. O nosso passado tem que ser bem resolvido. Por isso que Ageu fala, considerai o vosso passado. Pensa no vosso passado, resolve o vosso passado. Porque quem está preso no passado não vive o presente e não entra no futuro. E é importante a gente resolver isso. Mente, pensamentos. Então você pensa, volta e meia você pensa, você sonha, volta e meia você ainda tem desejos sexuais por aquela pessoa. Você não está tendo nada com aquela pessoa, nada. Você nem vê, você nem tá, mas você volta e meia, o fantasma Gasparzinho passa na porta da sua cama e sopra na sua mente alguma coisa relacionada a isso. E por quê? Que essa pessoa ou essas pessoas ainda têm uma certa influência nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas lembranças, nos seus memoriais internos, porque isso fala de um memorial interno na nossa mente. Por quê? Porque você ainda está preso a essa pessoa. Alguém está comigo? Aqui em Gênesis capítulo 2, no versículo 24 que você viu, diz assim, deixa o homem o pai e a mãe, se une a sua mulher. Fala une. Unir. Dabaque. Fala dabaque. Dabaque. Colar. Grudar. Estar juntos. Estar aliançados. Toda relação sexual cria uma aliança no mundo espiritual. Aliança no mundo espiritual quer dizer que a pessoa não tem que estar aqui do seu lado. Ela pode estar lá no Japão e você aqui. Mas você, no mundo espiritual, você ainda está ligado a essa pessoa. Só que essa pessoa está lá em Nova York e você está aqui. Você está ligado a essa pessoa. Então você começa a envolver com uma pessoa aqui. Porque você quer casar, você quer ter uma família. Você quer organizar a sua vida. Mas você nunca é uma pessoa bem resolvida. Porque espiritualmente você está linkado a essa pessoa. O mesmo versículo de 1 Coríntios capítulo 6 é a mesma palavra. 1 Coríntios, quer ver? Capítulo 6, versículo 15, só para a gente... Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o que une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, fugir da impureza. Não importa se você uniu a uma pessoa do seu passado, que era um casamento ou um relacionamento. Não importa se você uniu um relacionamento de prostituição. Porque prostituição, biblicamente falando, é qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Você criou uma aliança com essa pessoa. No mundo espiritual, você tem um vínculo com essa pessoa. Aí você sabe onde é que esse vínculo vai acarretar? Problema no seu casamento, para quem é casada. E problema naquelas pessoas que não são casadas. Problemas na vida sentimental, para impedir a pessoa de casar. Ataques espirituais. Fala comigo. Pensamentos e sentimentos são termômetros do mundo espiritual. Quer ver? Teve uma época que eu viajava muito para pregar e eu comecei a observar que cada cidade que eu ia,
tinha um tipo de pensamento na minha mente. Então eu estava numa cidade, fazia um congresso, saía daquela cidade, ia para outra cidade, fazia um congresso, e eu comecei a ver que a minha mente estava vindo muito pensamentos esquisitos. Espírito Santo, por que está vindo esse pensamento? Eu estou aqui, normal, por causa do campo espiritual. E a nossa mente, ela é como se fosse um radar de percepção do mundo espiritual. Então, se eu estava num lugar onde tinha muita violência, vinha muito ataque de violência. Eu começava a ficar nervoso, pensar coisa de violência, entendeu? Se você estava num lugar onde tinha muita promiscuidade, vinha seta. Ué, mas por que está vindo isso na minha cabeça? Está errado, ué? Estou aqui lendo a Bíblia, não pode, tem alguma coisa errada. Onde é Espírito Santo? O campo espiritual da cidade. Droga, bebida, ué. Estou entendendo, ué. Por que está vindo isso na minha cabeça? Eu nunca usei droga. Nunca bebi mal. Nunca gostei de bebida na vida. De onde está vindo isso? Do campo espiritual. Os seus pensamentos são muito importantes para você decifrar sua condição interna e o campo espiritual interno. Se você está anotando, anote isso. Batalha na mente está vindo aí, você vai aprender muita coisa. Sua mente, o fluxo de pensamento que é produzido dentro da sua mente, retrata condição interna, esfera externa de espiritual. Se você está num lugar onde o ambiente espiritual é pesado, você vai ter pensamentos ligados àquele ambiente. Por quê? Porque os espíritos que operam ali vão estar atacando a sua mente, porque a mente é espiritual, a mente não é física. Sua condição interna de rejeição, de medo, de fobia, de pânico do seu passado, ela vai revelar em você os traumas que estão aqui dentro e que vai produzir uma corrente de pensamentos. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Eu chego na igreja, ninguém me abraça, ninguém fala comigo. Tá difícil isso, eu vou trabalhar no lugar, ninguém me ama, ninguém me quer, porque é uma condição aqui dentro. Então, essa condição interna gera uma corrente de pensamentos. Esse ambiente externo gera uma corrente de pensamentos, tanto para o bem como para o mal. Se você está na escola de profetas, num ambiente de uma atmosfera profética, o que vai vir na sua mente são os pensamentos de Deus. Você quer mais de Deus, você quer servir a Deus, você quer ser usado por Deus, é ou não é? Por causa do ambiente. Esse ambiente faz uma pressão na minha vida e aqui dentro, a estrutura que eu tenho aqui dentro vai fazer uma pressão. Se o ambiente é pesado e o que está aqui dentro é pesado, vai vir uma pressão, cansaço, desgaste, desânimo, apatia, porque você está debaixo de duas pressões. Se você é bem resolvido aqui dentro, o que está aqui dentro dá sustentação para quando você estiver em qualquer lugar, a pressão do ambiente, vai vir uma pressão espiritual, mas você está bem aqui dentro. Por isso você tem que estar bem resolvido aqui por dentro. Em todos os aspectos. E no espiritual, no sentimental, também. Por quê? Porque normalmente, quando você entra em um ambiente que é muito pesado, os espíritos daquele ambiente vão atacar justamente, vão pressionar a sua vida sentimental. Você não vai casar, você não vai ter ninguém. Você nunca vai ser feliz. Nada para você vai dar certo. Você está casado, fala, você tem que acabar esse casamento. Essa mulher não gosta de você. Esse marido não gosta de você. Por quê? Porque o diabo está atacando aqui, sabendo da condição que está aqui. Que também eu poderia ficar falando com vocês aqui 2 dias, 3 dias, só dessa condição interna e da pressão externa. Mas eu só estou dando uma pincelada para você entender. Os dois, voltando, os dois se tornam uma só carne. Se os dois se tornam uma só carne, o campo espiritual para um é o campo espiritual para o outro. Porque os dois se tornam uma só carne. Fala comigo, uma só carne. Uma só pessoa. Fala assim, uma só pessoa. O que é de um é do outro. Naturalmente, espiritualmente. Na dimensão natural, você carrega pensamentos e sentimentos e flashes das perversões sexuais, das pessoas, dos relacionamentos, dos lugares, dos ambientes que você teve no passado. Na dimensão espiritual, aquelas entidades espirituais passam a ter acesso na sua vida. Por quê? Porque você ainda tem uma ligação com as pessoas do seu passado. Quer que eu te mostre uma dinâmica rápida de como acontece? Vou te mostrar. Esse aqui é você. Olha para o seu irmão e fala assim, você é muito verdinho. Bem bonitinho. Esse aqui é uma pessoa que você conheceu no Parque Guanabara. Certo? Deus te fez assim. E fez a pessoa que você conheceu no Parque Guanabara assim.
Quando você começa a se relacionar com essa pessoa, os dois passam a ser uma só carne. Ok? Uma só pessoa. O campo espiritual é o mesmo. A entidade espiritual passa a ter acesso à sua vida. O que a pessoa mexia espiritualmente passa a influenciar você. O que você era envolvido espiritualmente passa a influenciar as pessoas. E aí, você foi se envolvendo e foi separando, certo? Então você foi pegando o que era daquela pessoa para você. E você foi transferindo o que era seu para outra pessoa. Aí como é que você fica? Isso aqui é sua identidade. Aí o que é que acontece? Você era um menino ou uma menina muito serelepe. Fala comigo assim, quieta, serelepe. Aí você envolveu com azulzinho. Aí em você tinha parte do verdinho e parte do azulzinho. Aí você envolveu com a vermelhinha. Em você tem o verde, tem o vermelho, tem o azul, tem o rosa, tem o roxo, tem o amarelo, até o momento que você se perde dentro de você mesmo. Porque você, que era tão bonitinho que Deus fez, passa a perder a sua identidade. Você começa a perder muita coisa aqui dentro de você para as outras pessoas que você se envolveu sexualmente com elas. Aí você sabe o que o diabo quer fazer com isso? Fazer você perder a sua identidade. Porque quem não tem identidade não tem propósito. E se eu não tenho identidade é porque eu não tenho um Deus. Porque o primeiro objetivo de Deus na minha vida é formar minha identidade. Por isso que o processo de Deus é um processo de restauração do modelo original. E o modelo original é a imagem de Deus e a semelhança de Deus em você. Imagem, quando eu recebo o Espírito Santo. Semelhança, quando a minha mente vai sendo reestruturada para eu saber quem eu sou. Tem alguém comigo? Diga amém. Olha para o seu irmão, diga, seu caso é grave. Aí você imagina uma pessoa que tem partes brancas, partes vermelhas, parte azul, misturado com a branca, misturado com isso. É uma pessoa que não tem identidade. É uma pessoa que não sabe o que quer. É uma pessoa que não tem firmeza. É uma pessoa que não tem estabilidade emocional. É uma pessoa bombardeada por pensamentos de tudo quanto é jeito. É uma pessoa que é uma presa fácil para Satanás, porque emoções fragilizadas, meu amigo, qualquer coisinha que fala para você, você é feio, você é bonito, o pastor não gosta de mim. A Sandra olhou para mim com cara feia. Por quê? Fragilidade emocional. Pode ser isso, pode ser outra coisa. Mas estou falando no nosso contexto, pessoas que tiveram muitos relacionamentos sexuais. E o que o diabo quer fazer? O diabo quer promover uma geração que não tem identidade. Através de uma vida pervertida sexualmente. Alguém comigo? Nesse campo vasto de uma pessoa sem identidade, sem saber quem ela é, quem ele é, aí é um campo para vir demônio para tudo quanto é jeito e tudo quanto é lado. Aí você casa desse jeito aqui, cheio de bagunça dentro de você. Você casa assim. E a outra pessoa também assim. Como é que essas duas pessoas vão dar certo? Aí começa um processo de restauração. Por quê? Porque Deus vai começando a restaurar a identidade que Ele criou. Quem é você? Tem gente que não sabe nem quem é. E uma das coisas que mais quebra a identidade, perversão sexual. Aí, preste atenção. Primeira coisa, você entrega a sua vida para Jesus, recebe o Espírito Santo dentro do seu espírito. A imagem de Deus começa a reconfigurar dentro de você. Agora você vai começar a restabelecer a semelhança. Imagem, espírito. Deus é espírito. Semelhança, mente. Damá. Palavra no hebraico, mente. Semelhança é mente, é a forma de pensar de Deus. Quando diz assim, criou a imagem e a semelhança, não tem nada a ver com corpo físico. Corpo físico é em Gênesis capítulo 2. Imagem e semelhança é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus cria o espírito do homem, Deus bota a mente dele na mente do homem, Deus forma o corpo do pó da terra, depois sopra as narinas o fôlego de vida. Se você não entendeu, um dia você vai entender. Pega aí que seu espírito entendeu.
A semelhança é a mente. Forma de pensar. E o que é que Deus está fazendo com a gente? Restaurando a nossa identidade, a nossa forma de pensar. Para que eu tenha a mente de Cristo. Fala comigo, mente de Cristo. Paulo converteu, mas ele não tinha a mente de Cristo. Depois, ele formou a mente de Cristo. Mente. Eu começo a entender que o sistema de perversão que está lá fora não é o que eu vou viver. Porque eu sou de Cristo, eu sei quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, não preciso o pastor cobrar para mim, deixar de fazer coisas que eu fazia antes, porque eu já sei quem eu sou. Um dia eu estou na igreja, um dia eu não estou. Um dia eu quero santidade, um dia eu não quero mais. Um dia eu quero servir a Deus, outro dia eu não quero mais. Um dia eu quero, outro dia eu não quero mais. Acabou o congresso, eu quero. 3 dias depois a chama apagou, porque eu não sei quem eu sou. Um dia eu quero casar, ter uma família, outro dia eu falo assim, eu não aguento mais isso, não. Vou chutar o pau da barraca. Sua identidade não está formada. Então você não tem estabilidade emocional, porque o que eu penso determina o que eu... A minha fragilidade emocional revela a minha condição de falta de identidade. Deixa eu ir mais devagar, senão alguns aqui já estão pegando, outros estão com dificuldade. Volta, que eu quero orar por você. Mas é importante você entender isso. Então, uma pessoa que teve vários relacionamentos na sua vida, ela é uma pessoa que vai ter seus pensamentos e sentimentos que oscilam. E se essa pessoa já veio de uma família em que não teve uma estrutura paterna e materna, isso já gera uma condição maior ainda de uma predisposição a um desequilíbrio emocional. Aí você vê pessoas que são altamente carentes, porque a identidade dela não está formada. Então, qualquer proposta que chegar, ela já acha que é o príncipe encantado, ou que é a princesa encantada. Eu já vou casar, já vou ser feliz, porque eu já entrei na igreja, vou casar, já vou ser feliz, etc. e tal. Aí Deus fala assim, olha, eu não quero que você ainda se relacione com ninguém, porque eu preciso restaurar algumas coisas aqui dentro de você. Sei que você não vai ser 100%, mas eu preciso colocar algumas coisas em ordem dentro de você. Porque da próxima vez que você for relacionar com alguém, o verdinho com o azulzinho, vai ser para vocês se misturarem e tornar uma cor só. Uma pessoa só. Com o brilho do Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos? Espiritualmente, desvincular os espíritos malignos que tiveram acesso à sua vida pela perversão que você vivia. Naturalmente falando, um processo de reconstrução da sua identidade, que vai gerar estabilidade para você saber administrar um relacionamento. Alguém está comigo, digo amém. Eu tinha que ter mais tempo para explicar isso para você, porque isso aqui requer um ensino profundo sobre essa questão da identidade na mente, para você entender o que eu estou querendo falar com identidade na mente. Sentimentos, envolvimentos com outras pessoas. Só que Deus quer restaurar um padrão original aí dentro do seu espírito, através do Espírito Santo, na sua mente, porque os seus pensamentos, eles vão determinar suas emoções. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos orar para desvincular a sua vida de toda pessoa que passou na sua vida no passado. Obviamente que aqui tem gente aí que eu tinha que ficar 3 dias aqui, né? Ou 3 meses. Brincadeiras à parte, mas você entendeu. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem que resolver seu passado. Pessoas do seu passado não fazem mais parte do seu presente. O que Deus tem para você são coisas novas. Não queira se envolver com pessoas que Deus não quer mais que você se envolva com elas. Porque você não pode continuar assim. Uma pessoa toda destruída por dentro, querendo arrumar alguém assim. Você não vai arrumar. Sabe quem que você vai atrair para você? Gente destruída por dentro. Que não tem estabilidade, que não sabe o que quer. Falando de estabilidade financeira, não falando, irmãos, seu maior patrimônio não é o que tem na sua conta do banco. Seu maior patrimônio é a sua mente. É ou não é?
Uma mente equilibrada, emoções equilibradas, ações equilibradas, é a maior riqueza que uma mulher e um homem pode ter. Ah, apóstolo, mas 100% a gente não é. Claro que não é, né? Todo mundo tem um parafuso meio solto. Tem ou não tem? Fala que tem ou não tem? Tem. Depois da queda de Adão, todo mundo com os parafusinhos meio soltos aí. Olha para o seu irmão e fala, estou vendo uns 2 aí. Mas não é nada demais. Não é nada demais isso. Ninguém é 100%, ninguém é perfeito. Entenda isso. Ninguém é perfeito, 100%. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem uns que param na oficina para apertar os parafusos, né? Tem outros que vai deixando os parafusos, vai aí, vai levando a vida, deixa a vida me levar. E a carroceria vai bambeando e vai para o minério, batendo carroceria. E vai, chega lá na frente, já tá morrendo, caindo nos pedaços pelo chão. Tem gente que é mais inteligente, entende a Bíblia e fala, não, eu tenho que ir para a oficina de Jeová para ele dar uns apertos. Fala com o seu irmão, você está na oficina de Jeová. Está dando uma ajustada. Está entendendo, gente? Ninguém é perfeito, ninguém é 100%. Nós tivemos erros no passado, muitos erros no passado mesmo. Isso é normal, isso é a nossa vida. Você não pode fugir do seu passado, mas você pode reconstruir o seu futuro. Primeira coisa, desvincule de pessoas que passaram na sua vida que você lembra delas até hoje. Entendi uma mulher lá em São Paulo que até hoje ela guardava retrato do ex-namorado. Ah, filha, você não tem o que fazer, não. Vamos jogar Uno, porque você não tem o que fazer. Você guarda até hoje retrato do seu ex-namorado? Não, você não está bem da cabeça. Seu pastor nunca te falou isso? Não, não, mas eu vou falar. Você pediu para me falar a verdade, então agora receba a verdade na cabeça aí. Joga isso fora, amada. Já passou. Você tem uma família, você tem um esposo, você tem filhos, você tem uma vida pela frente. Você vai viver com esse fantasma dentro de sua gaveta, escondido? Ela brigava com o marido, ela pegava o quê? Contextualizando com a nossa geração. Por que ainda você tem fotos do seu ex-namorado, Instagram do seu ex-namorado, Instagram da sua ex-namorada? Eu não estou te entendendo. Não, porque um ex-namorado seu mandou lá um convite para você. Ué, você não pode pedir os outros mandar um convite. Você desliga ali e vai embora, é ou não é? Mas você está lá batendo papo? Eu não estou entendendo. Oncotô? Oncovim? Oncovô? Não, tem alguma coisa errada. Fala comigo, quem está preso no passado não entra no futuro. E não faz fake para você ficar olhando o que ele está fazendo ou ela não, viu? Que é pior ainda. Desvincula do seu passado, é isso que eu quero dizer para você. Para de ficar espionando a vida das pessoas do seu passado, se Deus tem um futuro para você. Vive o seu presente, tira isso da sua vida. Você já não foi muito bom lá atrás, ainda está carregando esses resquícios. Aí você está arrumando uma mulher que fica vendo, curtindo coisa do namorado do passado, já está casada, você está arrumando confusão. Aí você está dando isca para o diabo. Ah, um ataque no meu casamento. Não é ataque não, você está alimentando ele, ué. Fala com o seu irmão assim, não alimente demônio. Fala com ele mais uma vez, não alimenta demônio. Se você começar a botar comida para um cachorro aqui na porta, todo dia ele vai vir atrás de comida. Vai ou não vai? Ele vai dar uma volta lá embaixo e vai falar assim, ali na porta da igreja tinha um lanche bom, eu vou lá. Ele baixa aqui na porta e fica ali olhando para ver se não tem nada. Ninguém vai botar nada aqui, não. Então tem gente que é assim, tem demônio, na hora que você pega o celular já encosta, ó, já vai me chamar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Resolve o passado. Sai fora do passado. Esquece as pessoas que você não vai voltar mais. E fora aqueles que ainda estão olhando as ex-namoradas que nem crente não é, ainda pior ainda. Você vai trazer maldição para o seu relacionamento. Você vai trazer um espírito de contenda e de confusão para o seu relacionamento. Você volta e meia, você vai ficar com pensamentos do passado. Volta e meia você vai ter situações do seu passado que vai trazer aquele fantasma. Então, você precisa ser uma pessoa bem resolvida e madura.
Não quero saber de ninguém mais do meu passado. Cada um segue o seu caminho, ué. Eu quero o futuro que Deus tem para mim. Estou falando de dimensão natural, pensamento. O que te instiga a ficar preso em pessoas do seu passado? Então, nós temos que ser pessoas racionais, no bom sentido, de entender o que eu preciso fazer e fazer. Chega em casa agora e fica até 5 da manhã desvinculando lá. Aí o Instagram vai bloquear você. Você para um pouquinho, toma um café e vai lá no restante. Tem algo estranho no seu Instagram. Aí você para, toma um café e volta. Estão entendendo? Isso é o que você tem que fazer e tantas outras atitudes naturais que você tem que fazer. Espiritualmente, você tem que começar a se desligar das pessoas que você envolveu no seu passado. Você tem que entender que muitas pessoas que você envolveu no seu passado, elas trouxeram muito demônio para a sua vida. Não é intencional, não. É porque elas tinham envolvimento com demônios. Então, elas trouxeram essa carga. Você é templo do Espírito Santo. Então, nós temos que nos mover nesse ambiente agora de buscar a presença de Deus, de buscar pessoas de Deus. Porque antes você pode ter errado, agora você tem a palavra do Senhor que te instrui. Olha para o seu irmão e fala assim, não é do jeito que você pensa? Fala com ele assim, não é do jeito que sua avó ensinou? Ela é muito gente boa. O bolinho de chuva dela é uma delícia. O feijão dela é uma delícia. Mas quem manda é a Bíblia. Amém? Que vale a Bíblia. Segue para frente. Desvincule seus pensamentos de pessoas do seu passado. Tire qualquer ponto de ligação que possa trazer na sua memória recordações sexuais das aventuras que você teve no seu passado. Fuja de pessoas que ligam a você no seu passado. Aí está lá a moça cheia de esperança de casar com Instagram, com 500 ex-namorados, conversando com 350 ex-namorados. Aí está difícil, amada. Aqui eu já falei várias vezes quando eu preguei sobre objetos. Você tem foto? Monte para queimar. Você ganhou aquelas lingerie de 1930 do seu ex-namorado? Queimar. Aquelas cuecas velhas sua, fogo nelas. Aquilo é um perigo. Aquilo é uma bomba relógio, pode explodir a qualquer momento. Explode de noite, quebra seu guarda-roupa lá. Por quê? Porque a gente tem que livrar do passado. Livre as pessoas do seu passado. Apóstolo, mas eu tenho uma pessoa que eu tenho certeza que Deus disse, e Deus disse, Deus disse, Deus disse. Eu conheço uma irmã que Deus disse para ela desde 1925. Já faz 150 anos que Deus diz para ela. Deus não diz para você. É claro que tem gente, irmãos, pode ter pessoas assim. A gente sabe que pode. Mas a maioria das pessoas, elas têm idolatria. E aí eu conheço uma que Deus disse, que Deus disse, que Deus disse. Agora já está indo para a casa de repouso Canaã. Depois eu te mostro esse empreendimento. E Deus já reservou a vaga na casa de repouso Canaã, o lugar da terra prometida. E Deus disse, e Deus não disse. Era ela que disse. E outra coisa, viu? Deus disse é só top. Aí eu olhei assim para ela e falei, então Deus disse que você vai casar com aquele rapaz. Entendi. Então Deus disse. Você tem que ter uma confiança muito grande, uma segurança muito grande, um equilíbrio muito grande. Estão entendendo? Diga amém. Agora, tem realmente pessoas que Deus falou e a gente sabe que acontece alguns milagres, é ou não é? Muito difícil, mas acontece. E essa dificuldade não é por causa de Deus, não, porque Deus faz, é por causa da pessoa, porque ela botou na cabeça que era aquele caminho, e agora ninguém tira aquilo ali. Seja livre na presença do Senhor.
Resolva o seu passado, desvincule das pessoas do seu passado, desvincule de lembranças do seu passado. Se você está num relacionamento vivo, não sabe nem que cor ela é, não sabe nem quem ela é, já quer casar no outro dia. Ele já quer casar no outro dia, já quer, porque quer. Aí entra para um relacionamento, sabe o que vira? Uma confusão. Duas pessoas muito feridas, machucadas, botaram na cabeça, foi porque foi, não entendeu o processo de Deus, que é um processo de cura, de restauração, de libertação, de tirar os espíritos malignos envolvidos no passado, de confessar esses erros, de reconhecer, depois de passar por um processo de reconstrução, para entender como é o propósito de Deus, porque se aprendeu de um jeito, qual é o propósito de Deus, o que é que Deus propõe para uma família, qual é o papel do homem segundo a Bíblia, qual é o papel da mulher segundo a Bíblia, a coerência disso tudo, como é que eu vou caminhar em cima disso, os espíritos malignos que não querem isso, não quer passar tempo, quer cortar caminho, quer pegar atalho, quer passar na frente, quer inventar profecia que não tem, vai atrás de quem só profetiza coisa boa, você vai no lugar só porque a pessoa disse, você vai casar. E aí você não passa pelo processo, você pula o processo. E todo mundo que pula o processo vai ter problema lá na frente. Fala com seu irmão, não pule o processo. Tome café e espere o processo passar. Estão entendendo? Uma pessoa assim, ó, campo frágil para espíritos malignos. O diabo sopra uma coisa na mente da pessoa, acabou. Uma coisa que fala para você, acabou. Você não vai casar. Aí você desespera, não vai casar, sai da igreja, sai do ministério, sai de tudo. Você não vai ser feliz. Aí você vai embora, está demorando demais, Deus prometeu. Não, Deus está te tratando. Olha para o seu irmão e fala assim com ele. Fala assim, Deus quer que você seja como uma criança, mas não é ser infantil. Fala assim, ser como uma criança não quer dizer ser infantil. Ser como uma criança é a pureza de uma criança. Ser infantil são traumas emocionais. Falta de identidade. Distúrbios na forma de pensar. Falta de alinhamento do que eu penso com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com você. Se você é cristão e está no Evangelho, quem determina sua forma de viver é a Bíblia. Ah, mas eu acho que não é assim. Você acha demais. Ah, mas eu creio que não é bem assim. Não, você está crendo, você está até mais do que Deus. Você está tão crente que você é mais do que Deus. Você já quer pegar e ensinar a Deus como é que escreve a Bíblia. Não seja tão ingênua, tão ingênuo ao ponto de você querer saber mais do que a palavra de Deus. Isso é, no mínimo, uma ingenuidade, infantilidade. Deus quer que você seja como uma criança, mas Deus quer que você seja um homem infantil e uma mulher infantilizada. Nenhum amém. Nenhum glória a Deus. Pessoas que não têm identidade, emoções fragmentadas, pensamentos, elas se tornam pessoas infantis. E elas entram para um relacionamento, aí você vê, dois velhos, infantil, casados. Já viu isso? Um briga por causa da xícara, outro briga por causa disso aqui, outro briga por causa disso aqui, aí briga por causa da toalha aqui, aí vira aquela confusão. Não aguento mais, eu não aguento mais. Não, você não aguenta mais porque você é infantil e você casou com uma pessoa infantilizada. Não tem responsabilidade, não tem centramento, não é uma pessoa focada em Deus, não é uma pessoa que tem identidade formada. Então, a pessoa volúvel, um dia quer, um dia não quer, não tem uma mente centrada. E o Evangelho tem o objetivo de trazer a nossa mente centrada, irmãos. Isso é importante você entender. Porque expulsar o demônio é fácil, difícil é você deixar Deus reconstruir você por dentro. Amém? Primeira coisa, desvincule as pessoas do seu passado. Esqueça as pessoas que passaram na sua vida, porque você sabe que elas não voltam mais. Para de olhar Instagram, para de olhar Facebook. Diga-se de passagem, se eu fosse o seu, eu destruía até esse Facebook seu, porque esse Facebook seu está até contaminado. Tem uma pessoa aqui que você sabe do que eu estou falando. Eu, se eu fosse você, eu fazia até um novo. Vida nova.
Eu vou perder um bocado de seguidores. Olha, cada seguidor desse tem uns 50 demônios. Eu acho que seria ótimo você perdê-los. Você tem os seguidores e os demônios seguidores dos seguidores que seguem você. No momento de você desligar, até os demônios não vai saber onde você está mais. Vai. Pega a visão. Esquece. Começa uma vida nova. Se você está casado, honra a pessoa que você está casado. Se você está solteiro, prepara para Deus tratar o seu caráter e curar você. Se você está casado e o trem está feio, se submeta ao processo de Deus, porque senão sua vida vai continuar do mesmo jeito. Quando você entra naquele Instagram, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O que você anda curtindo e quem você anda curtindo? Ó. Deixa o céu. Irmãos, Deus tem algo novo para você. Vamos caminhar para frente e seguir em frente. Posso ouvir um amém? Então vamos orar pela sua mente, suas emoções. Se você está num relacionamento que não agrada a Deus, está na hora de você acabar com isso. Vamos desligar essa operação espiritual. Tem duas coisas espirituais aqui que é importante a gente entender também. Primeiro, operações demoníacas que vêm através de relações sexuais que eu tive no meu passado com pessoas. Uma só carne, campo espiritual sendo o mesmo, ok? Beleza. Segunda coisa, você também, na área espiritual, você pode ter ido em lugares e ter feito trabalhos para você ter alguém para você. Você se contaminou espiritualmente. Você não foi, mas você pagou. Você contaminou espiritualmente. Ou você é vítima de obra de feitiçaria na área sentimental. Contaminação espiritual que vem e que se fortalece porque a sua vida sexual não está alinhada com o propósito de Deus. Pegou? Fala comigo. Mundo natural. Pensamentos, sentimentos, relacionamento. Mundo espiritual, relações sexuais, obras de feitiçaria e pactos que eu mesmo fiz. Tem que ser cancelado, revogado, quebrado, em nome de Jesus. Então, só aqui começa um desligamento, é a ponta do iceberg, depois tem tanta coisa ainda pela frente. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus desligar essas coisas ruins que passou. A gente erra mesmo. Eu errei muito no passado, você também. Tem ninguém melhor do que ninguém. Tem ninguém perfeito. Sim ou não? Fica de pé no seu lugar. Balança o irmão que está do seu lado e fala assim: seu caso é grave. No final, a Sueli está ali para pegar testemunho. Se essa mensagem falou com você, depois você dá seu testemunho ali. 2 pessoas para dar um testemunho ali, para a gente fazer um vídeo. Feche os seus olhos aí onde você está. Pensa no seu passado. Tem pessoas, seja sincero com você mesmo, que é você e Deus que está aí, de olho fechado, você e Deus aí dentro. Pensa se ainda tem pessoas do seu passado que você ainda lembra dessas pessoas. Que você tem imagem dessas pessoas. Que você lembra de momentos de relacionamentos e de encontros sexuais, ou às vezes nem sexuais, mas você sabe que ainda tem. Você ainda tem pensamentos relacionados a essas pessoas. Pensa aí onde você está, como esses pensamentos, eles se processam na sua mente. Como isso é? Pensa, porque eu sei que tem muita gente aqui que está aí na internet nos assistindo, que você ainda está preso a pessoas do seu passado. E você tem perguntado a Deus porque sua vida sentimental está com problema. E o Espírito Santo está te dizendo, resolva as pendências do seu passado. Você tem pendências que estão impedindo você de entrar no seu futuro. Diga comigo, Senhor Jesus. Mais alto, Senhor Jesus. Eu declaro que o Senhor é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu te entrego a minha vida. Eu declaro e reconheço